Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui para estudarmos história. Faremos um estudo hoje sobre governos de Dilma Rousseff e Michel Temer. Vamos falar deles dois porque quando terminou o governo de Dilma, imediatamente começou o de Michel Temer. Então, um tem ligação com o outro. Então, nosso assunto começa na página 462 e termina na página 462 a 464. E vamos falar um pouco sobre o governo de Dilma. O governo de Dilma Rousseff é o período da história política brasileira que se inicia com a posse de Dilma Vana Rousseff no cargo de presidente da República, Em 1º de janeiro de 2011. Ela foi reeleita também em 2014. E isso lhe garantiu, o direito a um segundo mandato presidencial em 1º de janeiro de 2015. E terminava com seu impeachment em 31 de agosto de 2016. O governo de Dilma foi um governo um pouco, digamos assim, triste, Mas porque ela não teve sabedoria política, talvez, para governar o nosso país. O período do governo de Dilma é marcado como um fato histórico, pois representa a primeira vez, A primeira vez que uma mulher assumiu a presidência da República do Brasil. Veja que coisa importante, O período é marcado como um fato histórico, pois representa a primeira vez que uma mulher assumiu a presidência da República. Olha que coisa importante, O governo de Dilma Rousseff deu continuidade à política do governo do seu antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva. Desse modo, foram mantidos os programas de assistência social como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Quando Dilma assumiu a presidência da República, havia forte recessão econômica mundial. Quer dizer, a economia tinha diminuído em todo o mundo, estava com problemas econômicos. E também atingiu a economia nacional, a economia do nosso país. Dilma passou a sofrer críticas fortes relacionadas ao mau uso do dinheiro público, principalmente devido aos altos gastos com a construção de estádios e equipamentos para sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2014. O Brasil atravessava uma grande crise econômica e Dilma ainda foi gastar, com construção, com aquisição de equipamentos para sediar a Copa de 2014. Era algo muito importante para nós, claro, enquanto brasileiros, sociedade brasileira, mas não havia dinheiro sobrando para isso. Tantas coisas, tantos hospitais necessitando de reformas, de reconstrução, de equipamentos, a educação sem bons salários para os professores e Dilma gastando com estádios e construção, de equipamentos. Houve também nessa época grandes escândalos de corrupção. Além do mau uso do dinheiro público, houve também, nessa mesma época, grandes escândalos de corrupção. Mesmo assim, Dilma Rousseff foi reeleita em 2014 para presidente da República. Ela assumiu o cargo em 2011, participou da eleição de 2010 e assumiu em 2011. E foi reeleita em 2014, assumindo o novo mandato em 2015.
O segundo mandato de Dilma. Desde o início do segundo mandato, a sociedade brasileira estava dividida entre os apoiadores da presidente e aqueles que discordavam do governo. Uns eram a favor e outros eram contra o governo de Dilma. Foram muitas e constantes as denúncias sobre o mau uso do dinheiro público. Isso foi o ponto-chave que fez com que Dilma saísse do governo, certo? O mau uso do dinheiro público, quer dizer, o dinheiro do povo, que paga os impostos, não é? Tudo que a gente compra, até um quilo de feijão, a gente está pagando imposto ali, embutido naquele quilo de feijão, um lápis, uma borracha. Então, esse dinheiro desses impostos vão ser utilizados na construção de hospitais, escolas, pontes e melhoria das estradas. Mas só que houve denúncia de que ela não estava usando corretamente o dinheiro do povo, o dinheiro público. Então, foram muitas denúncias, né, sobre o mau uso do dinheiro público e mais casos de corrupção, o que levou Dilma a perder apoio político por parte de seus aliados e até seu vice-presidente Michel Temer ficou contra ela. A situação não era nada boa para Dilma. O impeachment de Dilma Rousseff se concretizou em 31 de agosto de 2016. Quem assumiu o cargo de presidente da República foi o seu vice-presidente Michel Temer. Ele iniciou um governo de transição. Durante o ano de 2015, várias pessoas foram às ruas pedindo o impeachment da presidente, certo? Outras iam para pedir para ela ficar. O governo de Michel Temer. Ele não tinha apoio popular, o povo não estava satisfeito em ele tornar-se presidente da República, e o governo enfrentava uma grande crise econômica e diversos problemas de corrupção. Michel Temer não tinha o apoio do Congresso e não conseguiu quase nenhuma aprovação das medidas de reforma que ele pretendia. O mandato de Michel Temer foi encerrado em dezembro de 2018. Atividades. Páginas 463 e 464 do livro integrado, a parte de História. Espero que vocês tenham entendido. Tem todo o conteúdo no livro de vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e continuem se cuidando.